A paz do Senhor. Vamos continuar hoje falando do profeta Jeremias, do livro de Jeremias. Hoje vamos falar do 15 ao 20, dos capítulos 15 ao 20. E temos versículos bem famosos, bem conhecidos no comentário de hoje, na leitura de hoje. Vamos então? Capítulo 15, todo mundo com a Bíblia aberta. Se você não abriu ainda, dá tempo de abrir. Nós terminamos no capítulo 14, né? O capítulo 13, só lembrando um pouquinho, era o cinto de linho de Jeremias. E Deus falou para Jeremias: não ore por esse povo, não clame por esse povo, não interceda, porque eu não vou atender. Mesmo assim, no capítulo 14, Jeremias intercede pelo povo. E agora, no capítulo 15, então, nós vamos ver o cerco se fechando. Lembrando, do 2 ao 25, Jeremias profetiza para Judá, para Jerusalém. Profetiza dizendo: o cativeiro está vindo, o juízo de Deus está vindo. Vocês precisam se voltar para o Senhor. E aí, então, desse 2 ao 25, conforme ele vai profetizando, conforme Deus vai usando Jeremias, mostrando para ele, o cerco vai se fechando. Então ele vai falando de uma forma geral para ajudar Jerusalém. Depois ele vai chegando como que mais perto. Então ele começa a falar para os sacerdotes, para o povo, para os governantes, para os líderes. Ele vai falando cada vez de forma mais específica para o povo. E aqui no capítulo 15, depois dele já ter orado pelo povo no 14, ter intercedido e Deus ter dito que era em vão a oração dele, que Deus não ia atender, aqui no 15, então, Jeremias sente a aflição mais de perto. E ele lamenta, então, as aflições que ele sofre, as perseguições, as dificuldades por conta da sua vocação, por conta do seu ministério. Nós sabemos, quem tem uma vocação específica, quem tem um ministério específico, passa suas aflições, passa suas dificuldades. Mas Jeremias foi muito. Por quê? Ele estava ali profetizando contra um povo que o próprio Deus tinha falado de dura serviço. Ele estava ali profetizando, e por ele ser conhecido, e ele era conhecido porque ele era o filho do sacerdote, ali do Ilquias, ele acabava recebendo mais perseguição ainda. E nós vamos ver daqui em diante, do 15 até o 25, que Jeremias vai sofrer muito. Mesmo assim, ele não conta de forma detalhada. Nós vamos ver que ele conta de uma forma um pouco mais geral ali, o que ele passa. E ele conta, veja, ele não está contando para as pessoas. O que nós vamos saber do sofrimento de Jeremias, ele registrando, sim, porque ele que escreve, mas ele registrando para Deus. E esse é o maior aprendizado que nós temos que ter com Jeremias. Sofrer sim, mas cuidar para quem nós contamos. Muitas vezes, nós contamos algo para alguém e a pessoa não entende que nós estamos tentando esvaziar o que está aqui dentro. Como que um desabafo, ou como que um pedido de ajuda, ou dizendo: olha, eu estou sofrendo, ore por mim, me ajude. Na maioria das vezes, quem está ouvindo ou acha que a pessoa está exagerando, ou entende como reclamações, e muitas vezes não são reclamações. Então, se nós lermos daqui em diante, nós vamos ver muito Jeremias expressando o que ele está sentindo. Mas, veja, ele está expressando para Deus. E como eu disse, esse é o maior aprendizado. É com Deus que nós devemos desabafar. É com Deus que nós devemos nos lamentar e procurar consolo e procurar ajuda. Outras pessoas podem nos entender, podem. Mas veja, não é todo mundo que entende. Não é todo mundo. Nós precisamos inclusive orar e pedir sabedoria a Deus sobre isso. Para quem falar, para quem pedir ajuda, com quem comentar. Porque não é todo mundo que entende. Muita gente vai achar que a gente está exagerando, ou que só reclama. Precisamos aprender com Jeremias, inclusive esse aspecto. É com Deus. Vamos ver então aqui o iniciozinho do 15. Lembrando que no 14, Jeremias então ora pelo povo, intercede pelo povo, e Deus fala que em vão, que Deus não vai atender essa oração. Então, depois de Jeremias ali lamentar e orar e interceder a Deus, no 15 Deus fala:
Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha vontade não seria com esse povo. Tanto Samuel como Moisés foram líderes, servos de Deus, que intercederam pelo povo, e Deus os ouviu, e Deus atendeu a oração deles, mudou a direção deles. Mas aqui Deus está dizendo para Jeremias: olha, Moisés, Samuel oraram e intercederam pelo povo, eu atendi. Mas aqui, nem que eles aparecessem na minha frente orando por esse povo de Judá, pedindo por eles, eu não ia atender. É o que Deus está dizendo aqui. Lança-os de diante da minha face, saiam. E aí o versículo 2: e será que quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro. Há uma interpretação desse versículo muito importante, que eu sou tendenciosa a acreditar nessa interpretação. Principalmente se nós compararmos esse versículo 2 com os números contados lá em Esdras e Neemias. Esdras e Neemias conta do povo que voltou do cativeiro. Então, a interpretação que dá desse versículo aqui é que o povo de Judá e Jerusalém foi dividido em 4 partes, né? Aqui, uma parte morreu, então 25% do povo morreu. Os outros 25% morreram também, que é o para a espada aí, mas morreram em guerra, lutando. Outros para a fome, e 1/4 foi então para o cativeiro. E se nós olharmos a quantidade de pessoas, né, eu não vou adiantar essa parte não, mas quando chegarmos em Esdras e Neemias, nós vamos ver que o que voltou do cativeiro não é um número grande de pessoas, é um número pequeno. O versículo 3: porque decretarei sobre eles 4 tipos de males, diz o Senhor, com a espada para matar e cães para despedaçar, aves do céu e animais da terra para devorar e para destruir. E farei com eles sejam transferidos para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, pelo que ele fez em Jerusalém. Lembrem, Manassés foi aquele rei que foi o que mais reinou 54 anos, e ele foi ímpio, mau e perverso durante grande parte do seu reinado, mas depois ele foi preso, né? Foi levado preso, e lá na prisão ele clamou a Deus e se arrependeu da sua maldade, da sua perversidade, e voltou, e Deus permitiu que ele continuasse sendo rei. No entanto, a conduta dele antes dele se converter, antes dele se voltar para Deus, provocaram a ira de Deus aqui, 80 anos depois. Ou seja, né, Deus é Deus justo. O que acontece? Quando a gente peca, Deus nos perdoa se nós nos arrependermos, confessarmos e deixarmos. No entanto, pela justiça de Deus, nós vamos arcar, nós vamos viver, vamos receber as consequências do nosso pecado. Porque se Deus viesse, nos perdoasse e pegasse as consequências e apagasse, Deus não seria um Deus justo. Nós plantamos, colhemos. Se Deus viesse, né, e apagasse as consequências do pecado, não deixasse que sofrêssemos, Deus criaria filhos mimados. Mimados. E filhos mimados se tornam rebeldes. Filhos mimados se tornam mal comportados. Então Deus é justo, Ele não ia fazer isso. Então a gente peca, Deus nos perdoa se nos arrependemos, mas nós ficamos com as consequências do pecado. É para aprender, é para corrigir, é para nos moldar. Manassés se arrependeu e se voltou e se tornou um rei bom. Mas as consequências da conduta dele como rei ficaram ali para a nação. Ah, Janaína, mas para a nação? Sim, porque a nação seguiu o exemplo do rei porque quis. O rei ali, ele não pegou de um em um e obrigou a fazer o que ele fazia. Seguiram o exemplo do rei. Vamos continuar aqui no 15. E aí Deus vai falando aqui, né? Do 4
até o 10, né? Tu me abandonastes no 6, não voltam no caminho. Deus fala aqui, né? Estou cansado de me arrepender. Versículo 6, veja. É uma expressão humana para nós entendermos que Deus não vai mais voltar atrás na sua decisão, que Deus não vai dar outra chance. Isso não significa, em primeiro lugar, que Deus cansa, porque Ele é Deus, Ele tem toda a força, Ele tem todo o vigor, e também não é no sentido de arrepender como é para nós. Vamos ler aqui o 6, olha só. Você me abandonou, diz o Senhor, você virou as costas para mim. Por isso vou descer a minha mão sobre você e a destruirei. Já me cansei de sempre mostrar compaixão. Então esse arrependimento, né, cansado de voltar atrás, aqui no versículo 6, cansado de me arrepender, é nesse sentido que Deus estava dando um basta. Deus não daria mais oportunidades. O 10, vamos ver o 10 aqui, porque daí o 10 é o Jeremias falando. Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de luta e homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei conjura, nem eles me emprestaram conjura, no entanto, todos me amaldiçoam. E aí Deus fala, certamente o teu remanescente será fortalecido para o bem. Certamente farei que o inimigo te dirija súplicas em tempo de calamidade e em tempo de angústia. Deus falando com Jeremias o seguinte, né? Olha, tem um remanescente. E esses serão fortalecidos para o bem. Então dá a entender aqui que apesar da maioria do povo, dos governantes, sacerdotes estarem contra Jeremias, ainda havia alguns poucos que o seguiam, ouviam as suas palavras e davam crédito às suas profecias. E Deus dá um juízo aqui, olha, aqueles, os teus inimigos, eles vão dirigir súplicas, eles vão pedir ajuda para você no dia da angústia. Pode alguém romper o ferro do norte e o aço? Então o ferro aqui simbolizando Judá, o ferro do norte apontando então para os caldeus ali, para o povo babilônico. A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. E aí, né, literal, isso por todos os teus pecados. Então, o povo vem e realmente leva tudo o que é possível embora. Os copos de ouro, tudo. Eu já citei aqui até aquelas 2 colunas do templo. O Império Babilônico leva embora também. E aí Jeremias lamenta. Versículo 15 aqui. Quero ler o 15, o 19 e o 20 só aqui. Tu, Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Então aqui ainda são afrontas. Aqui ainda são falas. Nós vamos ver ainda o que vai acontecer com Jeremias nessa leitura de hoje. Achando-se as tuas palavras, eu as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Veja, as escrituras, a lei do Senhor, que aqui ainda era a lei de Moisés, tinha até se perdido. Foi encontrada no tempo do rei Josias, quando estava ali reformando o templo, no 18º ano do seu reinado, né? E isso, né? Isso que Jeremias está referindo aqui. Acharam as tuas palavras, ou seja, acharam o livro. E eu as comi. Eu me alimentei. Elas foram de grande alegria para mim. O 17. Não me assentei em companhia de zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, porque me enchesse de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida incurável, não admite a cura. Serias tu para mim como mentiroso e como águas que não são inconstantes? Então aqui Jeremias está indignado e falando, Senhor, tu me prometeste me guardar, me proteger. Tu não é mentiroso. Jeremias pergunta isso. E aí diz o Senhor, né? Se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti,
mas não voltes tu para eles. Então aqui Deus tratando Jeremias como o representante ali desse remanescente. E esse remanescente deveria se voltar primeiro para Deus e viver separado ali do povo que pecava. E aí o versículo 20 e 21, Deus continua ali então falando com Jeremias e dizendo: Jeremias, você é o representante agora desse remanescente. E vamos para o capítulo 16. No 16, Deus fala para Jeremias. Então vamos imaginar um pouquinho. Jeremias aqui no 16 estava aí com seus 30 e um pouquinho anos aí, ou seja, na maturidade do homem ali, querendo o quê? Certamente querendo casar, certamente com esse sentimento. Aqui no 15 e no versículo 17, Jeremias já dá um tom ali de que está sozinho, né? Ele fala, ele reclama com Deus. Não andei com zombadores, me assentei sozinho, solitário, estou indignado. Ou seja, ele meio que expressa isso. E aí no 16 Deus fala assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher para ti, nem terás filho nem filhas neste lugar. Veja, ele escreve isso que Deus falou com ele aqui, nesse tempo, logo depois de expressar aqui um pouco dessa solidão, mas entende-se, né, lembrando que ele começou a profetizar, mas ele não escreveu as profecias imediatamente, ele escreveu depois de um tempo que já tinha profetizado. Então, há estudiosos que dizem que Deus falou isso aqui com ele no início do ministério. Outros dizem que não, que foi exatamente o tempo depois. Independente, né, de quando Deus falou isso aqui para ele, a mensagem é clara. Jeremias, tu está se sentindo sozinho? Tu está solitário no meio dessa luta? Pois bem, é assim que você vai continuar. E isso seria um sinal também ali para Jeremias. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, e de suas mães que os derem à luz, e dos pais que os gerarem nessa terra. De enfermidades dolorosas morrerão, não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. No capítulo 15, Deus já falou quais, né, do que eles iam morrer. Então é fome, espada, principalmente ali, que Deus já tinha citado. E aí no 5 Deus fala para ele não ir em lugar que tem luto. E Deus continua falando aqui no 16, então. Nem nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação. Ou seja, não é para fazer nada, deixa. Não entre na casa de banquete. Então não vá no luto, mas também não vá no banquete. Ou seja, não vá para lugar nenhum. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que neste lugar eu farei cessar diante dos vossos olhos e nos vossos dias toda voz de gozo, toda voz de alegria, toda voz de marido e toda voz de esposa. E quando, versículo 10, anunciar essas coisas ao povo, o povo ainda vai pedir: por que pronunciou o Senhor sobre nós este mal? Então olha só, o povo em pecado, Jeremias anunciando o juízo, e o povo vira e fala: por que vai vir esse juízo para nós? Ou seja, a mente já cauterizada ali, já nem estavam sentindo. Qual é a nossa iniquidade? E qual o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então o pecado ali, a gente fala de cauterizando a mente, cauterizando o coração, é perdendo a sensibilidade espiritual. Eles nem sabiam, nem estavam sentindo mais. E daí no versículo 11, do 11 em diante, Deus vai falando então do motivo pelo qual eles vão sofrer esse pecado. Vocês não me ouviram, vocês não me obedeceram, vocês não seguiram o que os seus pais, os vossos pais já não obedeceram, e vocês vieram e fizeram pior do que os vossos pais. Então eu vou tirar vocês daqui, vou mandar vocês para outro lugar, para que vocês aprendam, para que vocês sejam corrigidos lá. Nós vimos na leitura de ontem que Deus fala: vou quebrar o orgulho de vocês lá no cativeiro. Vamos aqui para o versículo 21, encerrando esse capítulo 16. Portanto,
Eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Então Deus fala, vou pesar a mão e vocês vão me conhecer. Não foi por amor, vai ser pela minha mão agora. Ou seja, falando de dor, falando de sofrimento. E vamos então para o capítulo 17, dos versículos 1 aqui, os primeiros versículos, até o 8, é importante nós entendermos. Por quê? Já vou ler aqui o versículo 8. As pessoas confundem e entendem um pouco errado aqui essa passagem. Vamos ver. Vou pegar outra Bíblia aqui, que traz a forma mais tradicional que esses versículos são conhecidos. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 5, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então as pessoas usam esse versículo 5 para dizer, maldito o homem que confia no homem, então eu não confio no homem. E radicaliza isso, mas radicaliza de uma forma superficial, sem um entendimento completo daqui. Se eu não confio no homem, como eu vou estar casada? Se eu não confio no homem, como eu vou estar com a minha amiga tomando um café? Para estar casada, em primeiro lugar, eu preciso confiar no meu marido. Nem que seja para dormir à noite e descansar na cama. Eu tenho que confiar nele para estar do mesmo lado ali dormindo. No momento de maior vulnerabilidade. Estou dormindo. As pessoas levam muito ao pé da letra isso aqui no sentido superficial, de não entender o contexto. E aqui Deus está falando de confiar a nossa vida, de confiar as nossas coisas, de confiar a continuidade da nossa vida. Para entender o 5, nós precisamos ler o texto todo. E Deus começa falando, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Então Deus está se referindo a Judá, que confiou tudo, que olhou para outros deuses e não olhou para Deus. Deus está trazendo um juízo para Judá, porque eles não serviram a Deus, não confiaram em Deus, não esperaram em Deus. Aí Deus fala no 5 então, maldito o homem que confia no homem. Falando aqui de braço, né? E faz a carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiando na força humana, na inteligência humana, no conhecimento humano, no potencial do ser humano. E aí o versículo 6, será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então é isso que Deus está trazendo aqui. Não é esse maldito homem que confia no homem, não é essa confiança natural que nós temos que ter de conviver com a pessoa, de trabalhar junto, de morar na mesma casa, de casar, de congregar. Não é essa confiança. É essa confiança de vida, de continuidade de vida, de eternidade. É essa confiança que Deus está trazendo aqui. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí nos remete ao Salmo 1, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então é importante nós entendermos o que é esse maldito homem confiando no homem, e bendito o que confia no Senhor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí a resposta, né? Quem vai conhecer o coração do homem? Deus pergunta. Quem o conhecerá? E Deus fala, eu o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso
para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Olha só, e segundo o fruto das suas ações. Por que Deus fala isso? O povo de Judá ali tinha muitas ações, eles faziam coisas. Veja, eles continuavam indo no templo do Senhor oferecer holocaustos. Mas essas ações não estavam fundamentadas no coração, no desejo de adorar a Deus de coração, mas estavam num desejo de simplesmente dizer, eu fiz. Sabe, igual a gente faz em lista de atividades, em diário, em agenda, põe aquele tanto de tarefa e vai ticando ali. Era como se fosse isso. Fiz, ofereci sacrifício, ofereci holocausto, fui no templo, fui no culto, fiz. E Deus fala, mas eu conheço o coração. E de acordo com o seu coração, eu vou avaliar suas ações. Porque eu posso até fazer bem feito, mas se eu não faço de coração, não tem valor nenhum para Deus. É isso que Deus está falando aqui nesse versículo 10. E isso para dar a cada um seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, avaliando as ações de acordo com o coração. Deus quer coração contrito. Vamos então continuar aqui no versículo 13. 17, 13. Então Deus fala com Jeremias, Deus explica para Jeremias aqui. Deus fala, olha, maldito esse, bendito aquele. Eu vejo coração. Eles estão fazendo. Mas eu sei o coração. Eu sei se eles estão fazendo para mim ou não. Se estão fazendo de coração ou não. E aí no 13 até o 18 é uma oração de novo de Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados, e os que de mim se apartam serão escritos sobre a terra, porque deixaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, ó Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E ainda eles dizem, Jeremias aqui falando, olha, eles escutam a minha profecia e perguntam, onde está a palavra do Senhor? Que venha agora. Ou seja, estavam ridicularizando, estavam dizendo assim, Jeremias, você está dizendo que Judá vai ser destruído? Então que venha. É do Senhor? Então que venha agora. Então que venha agora. E aí ele continua orando. E aqui o 18, envergonhem-se todos os que me perseguem, e não me envergonhe eu, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau e destrói-os com dobrada destruição. E aí do 19 ao 27, nós vamos ver o quê? Justamente essa questão do guardar o sábado. Deus vai falando aqui exatamente aquilo que está lá em Deuteronômio, aquilo que está lá em Levítico, Levítico 26 e Deuteronômio ali a parte final, os últimos versículos ali os últimos capítulos de Deuteronômio sobre isso. E aí Deus fala, né? Não atenderam, não entenderam a orientação do Senhor sobre o sábado, não atenderam, endureceram sua cerviz, versículo 23, para não ouvirem e nem receberem instrução. Porque se não entende, precisa pedir, precisa querer receber instrução. Não fizeram nada disso. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler aqui o 22. Nem tireis carga de vossas casas no dia do sábado, nem façais trabalho algum, mas santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Tá? Só citando esse versículo 22 aqui, que Deus vai cobrar isso para eles. E já respondendo, né, alguma pergunta que possa surgir sobre o sábado, tudo que é cerimonial no Velho Testamento não compete a nós, filhos amados do Pai, filhos adotivos. Vamos para o capítulo 18? Capítulo 18 é muito conhecido e fala muito ao nosso coração, porque é o capítulo que fala do oleiro, do vaso. Tem muitos hinos, muitas músicas, muitos testemunhos também, muitas pregações. Tem muita coisa falando do capítulo 18 aqui de Jeremias. Vamos lá. Capítulo 18, então, nós temos o oleiro e o vaso nos primeiros 10 versículos. Depois Deus falando do destino dos idólatras. E o finalzinho do capítulo 18, planos
para matar Jeremias são revelados. Vamos lá, palavra que veio a Jeremias do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali ele fazia uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Veja, né, nós conhecemos bem essa passagem. Aqui Deus está usando o vaso para representar Judá. O oleiro podia ter pego o vaso quebrado e fazer como nós fazemos muitas vezes em casa. Porque nós não conseguimos fazer nada novo, né? Nós consertamos o que quebra. O oleiro podia ter pego um pedaço do vaso quebrado e ter colado ali. Ter feito a massinha com o próprio barro ali e ter reparado. Mas Deus não conserta o que nós fazemos de errado. Deus não conserta os nossos erros. Deus não conserta o que o homem faz de errado. Como eu falei, Deus perdoa, mas nós, mesmo perdoados, nós precisamos arcar com as consequências do nosso pecado. Então Deus não vai consertar o que a gente faz de errado. Então o vaso aqui, muitas vezes a gente não para pensar, né? E é muito bonito quando a gente escuta os hinos e as músicas falando, né? E a gente canta, me quebra, faz de mim um vaso novo. Mas a gente não para pensar que o oleiro, ele podia ter simplesmente reparado o vaso, colado o pedacinho ali quebrado. Se fosse um trinco, ele podia ir lá e dar uma arrumadinha, passar uma tinta por cima, fazer uma maquiagem e esconder. Mas a mensagem principal aqui é que Deus não conserta o erro. Deus não conserta o que o homem faz de errado. Deus faz de novo. Deus quebra e faz novo. Deus não conserta. Deus faz de novo. Essa é o principal aprendizado que tem aqui. Deus faz de novo. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, mas se essa nação contra a qual falei se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha pensado em lhes fazer. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, mas se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Agora, pois, Jeremias, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto contra vós um plano. Convertei-vos, pois, agora cada um seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Leia na sua Bíblia, o versículo 12. Deus dando mais uma chance para o povo, né? E disseram eles: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo a imaginação do seu malvado coração. Esse não é esperança, é o povo, né, que dizendo para Jeremias: não tem esperança na sua pregação. Você é um profeta que não tem bênção, só tem maldição, só tem juízo. Não tem esperança, nós não vamos te ouvir. Então esse não é esperança, não há esperança de que nós vamos te ouvir. Vamos avançar aqui um pouquinho no 18, versículo 17. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. E mostrarei as costas, está falando de juízo e não de bênção. E aí vamos lá, versículo 19. Os versículos 19 aqui ao 23, então, nós vamos ver os planos para matar Jeremias. Ó Senhor, olha para mim e ouve a voz dos que contendem comigo. Deve o mal ser recompensado com o bem, porque eles cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de como me pus diante de ti para falar para o bem deles? Então Jeremias fala assim: olha, lembra que eu orei por eles, eu intercedi, eu clamei, eu supliquei? E agora eles querem me matar, eles abriram uma cova para me matar.
Ouça o clamor de suas casas quando trouxeres de repente sobre eles um esquadrão, porque cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias então clama e pede vingança de Deus, pede que Deus cuide desses que tentam matá-lo. Um capítulo 18 começando a apertar não só para Judá, mas para Jeremias também, ali sendo perseguido por falar as profecias de Deus. Vamos para o capítulo 19. Então, no 19, Deus volta novamente para a questão do vaso. O vaso representando Judá. Quando nós cantamos, quando nós lemos e falamos e oramos, Senhor, faz de mim um vaso novo, me quebra e faz de novo. Muitas vezes a gente canta, ou ora, ou fala, sem uma consciência exata do que é isso. Então, quando nós sentimos, ou quando nós estamos passando por um processo de luta, de sofrimento, e que falamos, Deus está me quebrando como um vaso, Senhor, me quebra e me faz de novo, nós precisamos estar conscientes que se Deus está nos quebrando e fazendo de novo, é porque há coisas que nós não devemos dar continuidade. E como eu disse, Deus não conserta, Deus faz de novo. Então, quando nós passamos por um processo de luta, de dor, de sofrimento, e entendemos que Deus está nos quebrando, nós precisamos parar e reavaliar o nosso estilo de vida. E ver o que ali, dentro de tudo que a gente faz, Deus não quer mais que eu continue fazendo. Não vai ter conserto, ou seja, para mudar e começar do zero. Nós precisamos orar e pedir discernimento de Deus sobre isso. Para que Deus nos mostre o que é para continuar e o que é para parar, abandonar. Fazer um vaso novo, eu entendo, trazendo para nós, como reavaliar estilo de vida. Parar e começar do zero. Na orientação de Deus. Entender o processo que nós estamos passando. Tem um ditado bem popular que fala que quando eu não aprendo a lição, vai acontecer de novo. A vida vai trazer a lição de novo, a mesma coisa. Então nós precisamos parar e olhar o que tem para aprender aqui. O que Deus está me falando nesse processo que eu estou passando. O que eu preciso parar de fazer. E o que eu preciso começar do zero. Deus está me fazendo um vaso novo. O que vai começar do zero agora? O que eu tenho que deixar para trás? Eu tenho que aprender a olhar para o meu processo. Senhor, faz de mim um vaso novo. É porque eu estou aceitando, eu estou reconhecendo que há coisas no meu estilo de vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então eu falo, Senhor, não está dando desse jeito, me quebra. Me tira dessa posição que eu estou e faz de novo. Porque muitas vezes há algo no nosso estilo de vida, no nosso jeito de ser, que pela minha própria força eu não vou conseguir consertar, não vou conseguir corrigir. E eu entendo que precisa ser quebrado, precisa ser feito de novo. E quando eu canto assim, quando eu falo de coração, faça o que quiseres, e eu entendo que Deus vai fazer o que eu quiser, eu não posso reclamar. Porque se eu reclamar, não estava sendo de coração. Então no 19, volta então para o exemplo lá do vaso no 18. E aí Deus fala assim, olha, Judá é como um vaso, e eu vou quebrar. E não vou consertar por agora. É o que Deus fala aqui no 19. Vai ficar quebrado. Que daí se refere ao tempo do cativeiro. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de barro do oleiro e leva contigo dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Ou seja, leva a gente junto. E sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta oriental, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize para o povo. E aí o versículo 3, ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá, moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor, eis que eu trarei um tal mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, vai doer os seus ouvidos. Me deixaram, me profanaram, encheram esse lugar de sangue de inocentes, edificaram coisas para ídolos. O versículo 6, por isso eis que vem dias, diz o Senhor, que este lugar não se chamará mais Tofete, mas vale da matança. Nós já lemos sobre isso.
E dissiparei o conselho de Judá e Jerusalém neste lugar, e lhes farei cair a espada diante dos seus inimigos. E farei dessa cidade objeto de espanto e de assobio. Lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu amigo, no aperto que vão passar. Aqui está se referindo ao Deuteronômio 28, 53, leia lá depois, quase que palavra por palavra aí. Lembrando que antes da tomada de Jerusalém, da invasão, o exército babilônico, né, de Nabucodonosor ali, cercou Jerusalém. E eles ficaram cercados por muito tempo e passaram fome. E aí o versículo 10, e então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, ou seja, quebra na frente de todo mundo. E diga, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 11, assim quebrarei este povo e esta cidade, como quem quebra um vaso de barro que não pode mais refazer-se. Assim farei este lugar, diz o Senhor. Vamos aqui para o capítulo 20. Então, o capítulo 19 todo é pegando o exemplo do vaso quebrado na mão do oleiro e dando o exemplo ao povo, dizendo isso aqui vai acontecer com Judá. Com a diferença que lá no vaso do oleiro, Deus quebra e mostra que aquele que se deixa quebrar, o vaso que aceita, o oleiro faz de novo, começa do zero. Dizendo que Deus faz isso, Deus não modifica, Deus não conserta, Deus faz do zero. Aqui no 19, então, Deus fala, olha, o vaso quebrado, eu vou quebrar Judá, eu vou quebrar Jerusalém, e vai ficar quebrado. E aí vamos para o capítulo 20. Capítulo 20 é um capítulo triste para Jeremias, é um capítulo difícil, porque ele vai ser espancado, vai ser preso, e vai se sentir abandonado. Mas por fim, Deus vem e cuida dele. E Pazur, filho de Ímero, sacerdote, que presidia como oficial principal na casa do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava essas coisas. Pazur era o líder da casa do Senhor, era o principal ali. Pazur feriu o profeta Jeremias e o pôs no cepo que está na porta de Benjamim, na parte alta, a qual está na casa do Senhor. E para nós entendermos melhor, vamos aqui nessa Bíblia aqui que fica mais fácil. Pazur deixou Jeremias preso no tronco, então esse cepo é o tronco, durante toda a noite. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não o chama de Pazur, mudou o seu nome. De hoje em diante o seu nome será o homem cercado de terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor, farei que você seja um terror para você mesmo e para os seus amigos. Você verá cada um dos seus amigos morrer à espada pelos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Esse rei levará o povo como escravo e matará outros. No 5 e no 6, falando então do cativeiro, falando que o povo inimigo levaria todos os tesouros, todas as coisas preciosas. E fala ainda para Pazur que ele ia morrer no cativeiro. Ele vai entrar no cativeiro lá na Babilônia e vai morrer lá e vai ser sepultado lá. E todos os amigos dele que profetizaram com mentira. Quem eram os amigos dele? Os sacerdotes e os outros mais que estavam ali com ele na casa do Senhor. E aí do 17 em diante, iludiste-me ao Senhor. Iludido fiquei. Então é Jeremias falando, se lamentando contra Deus, né? Falando, Senhor, tu me prometeu que ia me cuidar, que ia me guardar, e olha o que eu passei. Né? Iludiste-me, Senhor. Iludido fiquei. Desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio para mim, um escárnio todo dia. E aí aqui nesse 20, então, nós vamos ver isso. Jeremias foi espancado, foi colocado ali num tronco, passou a noite. Então esse preso é esse passar a noite ali. Deus já deu um juízo para quem fez isso, que foi o Pazur, filho do sacerdote, o que era o principal ali na casa de Deus. Aqui Jeremias vai pedir para morrer, e vai dizer, olha, eu não quero mais. Versículo 14. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que a minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, um filho varão lhe nasceu, alegrando com isso alegremente. E seja o tal homem com as cidades que o Senhor destruiu.
e não se arrependeu, e ouça gritos pela manhã e alaridos ao meio-dia. Por que não me matou no ventre? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou seja, por que eu nasci? Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, para ver que os meus dias sejam consumidos de vergonha? Então, versículo 7 até o 18 expressa ali a lamentação, o que Jeremias estava sentindo. Possivelmente, parte disso aqui ele disse. Ele orou, ele falou com Deus quando estava lá preso no tronco, sofrendo, né? Ele apanhou ali. Então, possivelmente, dessa oração tenha sido dita enquanto ele estava ali no tronco. E aí nós encerramos, então, com essa leitura, com esse breve e rápido comentário aí de 2 minutos de Jeremias aqui no capítulo 20. Nós vamos ver que do 20 em diante até o 25, Jeremias sofre muito por estar entregando essas profecias. E o povo fala, poxa, se é de Deus, então que aconteça. Como que zombando de Jeremias. E isso é duro, porque mostra essa cauterização da mente, essa mente já deturpada pelo pecado, e o povo realmente achava que não ia acontecer tão cedo, e estavam rindo e ridicularizando de Jeremias. E quando ele profetizou ali para os sacerdotes, no capítulo 19, e quebrou o vaso dizendo, Deus vai fazer isso aqui com vocês, Deus vai fazer isso aqui com Judá, e aí o líder da casa de Deus falou, não, você está profetizando isso, então vem para cá. Bateu e prendeu Jeremias ali, no tronco. Pensa na humilhação. Jeremias, filho do sacerdote, de família nobre, ser preso aí no tronco para todo mundo ver. Então nós precisamos pensar um pouquinho o que Jeremias passou, até para entender o porquê que ele tanto chora e reclama. Então parece difícil essa parte aqui do 7 em diante, né? No 7 até o 18, onde ele reclama, onde fala, Senhor, tu me esqueceu, tu prometeu que ia me cuidar, mas não está me cuidando, sofri. Ele faz isso, mas a gente precisa ver o antes. Ele foi preso no tronco, ele apanhou. E é normal, nós também falamos, Senhor, tu não falou que ia me guardar, e olha o que eu estou passando. Então faz parte esse entendimento, né, de entender o processo de Jeremias, para daí saber o porquê que ele chora, porquê que ele lamenta, porquê que ele questiona a Deus. Quando nós estamos no processo ali do vaso que foi quebrado, nós também questionamos a Deus. E foi exatamente o que Jeremias passa. Ele foi quebrado, ele foi colocado num tronco. Ele foi quebrado emocionalmente, mas ele também foi fisicamente, ele sofreu muito pela palavra do Senhor, por profetizar. E ele questiona a Deus. Foi exatamente o que ela escreveu. Nós questionamos a Deus, faz parte, é normal. Mas como eu disse no início da live, vamos questionar a Deus, vamos em oração questionar e não reclamar para os outros ou falar, mesmo que não seja em tom de reclamação para nós, que seja um desabafo, que seja um pedido de ajuda, mas quem vai ouvir muitas vezes não está preparado para ouvir. E aí, por não estar preparado para ouvir, entende aquilo que nós estamos desabafando como que reclamando de Deus, como questionando Deus no sentido errado. E na verdade nós estamos como Jeremias, questionando a Deus, tentando entender o processo. Então vamos aprender, tem muitos aprendizados hoje. Jeremias 17, Jeremias 20, Jeremias 18, são capítulos importantes. Se você não leu hoje ainda, leia. Se ficar alguma pergunta, se ficar alguma coisa, nos mande que a gente responde. Eu espero que, apesar de ter corrido hoje, que tenha sido bênção para você e que Deus fale ao seu coração, assim como já falou ao meu coração. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e recompense pelo tempo que passou aqui com a palavra de Deus. Amém?